Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 6 barra. É só digitar e você vai ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 7919, também é fácil, né? Aí você vai ao YouTube, repórterpaulomaciel.blogspot.com, para ir ao blog, e facebook.com/Paulo Maciel da rádio, ou então digita apenas Paulo Roberto Maciel, tem que repetir o Maciel, e chega aos meus endereços, ok? Na internet. Liturgia referente ao dia 26 de agosto de 2025, terça-feira, 21ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos missa à escolha. Eu sou leitor, animador litúrgico, tercista e um estudioso dos assuntos da igreja. Eu faço curso de estudos bíblicos, estudos teológicos. É importante a gente saber, ter ideia mais aprofundada do que os professores ensinam, né, na Igreja Católica. Bem, vamos lá então, vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1º ao 8º. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos, que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 138 na Bíblia Vulgata, ou 139 na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia hebraica. Versículos 1º ao 3º, 4º ao 6º, refrão, versículo 1º. Senhor, vós me sondais e conheceis. Repetamos. Senhor, vós me sondais e conheceis. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Senhor, vós me sondais e conheceis. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Senhor, vós me sondais e conheceis. Repetamos. Senhor, vós me sondais e conheceis. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo.
O evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus sendo um corretor, está corrigindo, não é? Está criticando seriamente os fariseus e mestres da lei. Vamos ver o que diz aqui sobre o Evangelho, o livro Palavra e Vida, Mateus 23, versículos 23 ao 26. Jesus está verdadeiramente chateado. Não se pode dizer de outra maneira. Assim é que se deduz facilmente que em alguns momentos chatear-se pode ser muito cristão. Enche-se de coragem perante os fariseus e escribas que cuidam até do mínimo detalhe, mas se esquecem da compaixão e do direito. O que deixa Jesus triste é que escravizam as pessoas com as normas. É que o reino de Deus não é uma questão de normas e leis, mas sim de fraternidade, de irmandade, de compaixão, de justiça, de amor ao próximo, de generosidade. No reino, em primeiro lugar, vem a pessoa. Quer dizer, em primeiro lugar vem Deus, depois a pessoa. Colocá-la debaixo de normas merece, de fato, a tristeza de Jesus. Primeiro Deus, depois o irmão, né? Não podemos esquecer isso, senão vira sociologia. Vamos aqui uma mensagem do livro Pão Nosso de Cada Dia, sobre Mateus 23, versículos de 23 a 26. O contexto é o longo discurso de Jesus contra escribas e fariseus, que ocupa todo o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. O evangelista recolhe e sistematiza palavras pronunciadas por Jesus em várias ocasiões e conservadas pela tradição cristã graças à polêmica antifarisaica. São Jerônimo diz, vamos ver aqui palavras de São Jerônimo. Ele diz que as palavras de Jesus contra os fariseus estão conservadas no Evangelho visando aos fariseus de hoje, que somos nós. De fato, em nós, em maior ou menor número, menor grau, com maior ou menor consciência, mora um fariseu. Nós também somos pecadores. É isso que o texto quer dizer. Aquele ai de vós que abre a invectiva de Jesus soa à primeira vista como condenação, mas na verdade exprime a dor de Jesus pela posição equivocada em que os fariseus se acham
e o seu desejo de tirá-los dessa posição, ainda que isto lhe custe a oposição desses homens da lei, justos da própria justiça, arrogantes diante dos outros, prepotentes diante de Deus. Dos aspectos da prática farisaica chamam a atenção de Jesus no Evangelho a falta daquela sábia e sadia hierarquia de verdades explicitada pelo Vaticano II ao tratar do diálogo ecumênico, a relação interior-exterior, terreno em que a moral toma emprestadas da antropologia as bases do seu discurso. O judeu praticante dispunha não só das 10 palavras para viver a aliança contraída com Yahvé, seu libertador e Senhor, a Torá. Ele tinha que se haver, como aliás também nós hoje, com toda uma abundante interpretação da lei por parte dos escribas, que ia se avolumando e se detalhando em minúcias, com as quais eles se deliciavam, enquanto o povo, os simples fiéis, sofriam em consequência e em seu dia a dia. Então os fiéis ficavam apavorados com tanta lei para cumprir. Nesta parafernália de interpretações e aplicações, 2 riscos eram constantes. Tudo parecia ter o mesmo peso e valor. Ou o acidental e secundário ganhavam um destaque tal que acabava sendo mais importante que os grandes princípios. Não se percebia mais qual é o mandamento mais importante da lei. Não se sabia mais quem é o meu próximo. As relações fundamentais tinham sido transformadas e substituídas por picuinhas. Os parágrafos e as alíneas tinham se tornado mais importantes que o enunciado principal, e o enunciado principal substituíra o espírito e a finalidade da lei. O ser humano é exterior-interior, dentro-fora. E essas 2 dimensões não podem ser destruídas nem subvertidas. São destruídas quando se pensa só como interior, espiritualismo, ou só como exterior, materialismo. São subvertidas quando o exterior não brota do interior, que lhe dá unidade e sustentação, quando o fora e o dentro não estão coordenados, cada um orbitando por aí como nave sem rumo. Na vivência moral, o indivíduo é esquartejado, faltando-lhe aquela opção fundamental que unifica decisões, atitudes, comportamentos. Na chamada vida espiritual, 2 mundos correm paralelos, não se alimentando nem se questionando um ao outro. Jesus, porém, sem mortificar nem negar as diversas dimensões do ser humano e de sua vida, muito ao contrário, tudo unificou no mandamento do amor, que dá centro à lei, lado objetivo, e na relação com o Pai e os irmãos, dá um centro ao ser humano, lado subjetivo, concentrando-o no Pai e nos irmãos. Vamos aos santos do dia agora, depois da explicação sobre o texto bíblico. Vamos falar um pouco sobre Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia. De acordo com o site A12, texto escrito por jovens de Maria. Como o Brasil, a Polônia também é consagrada a uma Nossa Senhora Negra. A rainha da Polônia é venerada sob o título de Nossa Senhora de Częstochowa, ou Częstochowa, ou Nossa Senhora do Monte Claro, como é conhecida no Brasil, e celebrada dia 26 de agosto. A pintura de Maria é tradicionalmente creditada a São Lucas Evangelista. No entanto, sabe-se que a estampa foi um presente de Santa Helena a seu filho, o imperador romano Constantino. Ele a conservou na Capela Imperial e espalhou inúmeras cópias pelo mundo. O príncipe Ladislau Opole
do Principado da Rutênia, grato à Virgem por ter obtido uma graça ou algumas graças extraordinárias na defesa do seu castelo, levou uma cópia do quadro à colina de Jasna-Góra, Monte Claro em português, na Polônia, onde foi construído um santuário em sua honra. A imagem, melhor dizendo, a imagem milagrosa traz em seu rosto sinais da violência para representar a nossa fragilidade, os sofrimentos. Desde sempre, monarcas, papas e pessoas comuns se dirigem à Virgem que, com sua mão, indica Jesus, a quem ela nos leva e nos conduz. Em 1430, saqueadores invadiram o santuário e um dos chefes invasores levantou sua espada e deu 2 golpes no rosto de Nossa Senhora, na imagem. Ao tentar o terceiro golpe, teve a mão paralisada, e ele e seus companheiros foram fulminados por um raio. Nesse mesmo ano, e por mais 3 vezes, o mesmo quadro foi retocado em sua pintura, mas as cicatrizes do rosto de Maria não desapareceram, não se extinguiram. Foi este, sem dúvida, um sinal da presença de Nossa Senhora. Em 1656, o rei João Casimiro reuniu sua corte e solenemente consagrou o seu reino a Nossa Senhora. Mais tarde instituiu-se em 3 de maio a festa da Rainha da Polônia. Durante a estadia do Papa João Paulo II no Brasil, em 1980, o Santo Padre rezou a cerimônia religiosa em Curitiba, Paraná, diante do quadro que é venerado na igreja de Santo Estanislau. Os participantes se apresentaram em trajes típicos regionais, demonstrando o amor do povo polonês, que mesmo do outro lado do oceano, venera com carinho a sua padroeira, uma das diversas virgens negras que povoam devoções marianas na Europa Oriental. Nossa Senhora de Częstochowa, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 26 de agosto, São Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Seu sacerdócio prefigura o de Cristo, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6. De acordo com o Facebook, num texto dedicado a esse santo, o martirológio romano diz que ele foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que cumprimentou e abençoou Abraão quando este retornou vitorioso, dando ao Senhor um sacrifício santo. Como figura típica de Cristo, tem sido interpretado como rei da paz e da justiça e sacerdote eterno. A etimologia informa que o nome Melquisedeque vem do hebraico. No Velho Testamento é um sumo sacerdote notável, profeta e líder, que viveu depois do dilúvio e durante o tempo de Abraão. Foi chamado rei de Salém. Salém aqui é Jerusalém. A referência, com poucos detalhes, encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 14, versículos do 17 ao 20. Quando Abraão derrotou inimigos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja Deus o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A igreja considera Melquisedeque como uma figura de Cristo, uma pré-figura de Cristo. No cânone da missa é mencionado quando o celebrante pede ao Pai para aceitar as ofertas como oblação. Santa do dia 26 de agosto, Santa Joana Isabel Biquier des Ages. Foi virgem, faleceu em 1838. Fundou a Congregação das Filhas da Cruz. Santa do dia 26 de agosto, Santa Maria de Jesus Crucificado, Borde. Virgem, faleceu em 1878. Nasceu na Galiléia e foi educada na França. Ingressou nas Carmelitas Descalças e fundou os conventos da Ordem de Mangalore, na Índia, e Belém, Palestina.
Santa do dia 26 de agosto, Santa Teresa de Jesus Jornet e Bars, virgem, faleceu em 1897. Foi uma religiosa espanhola. Fundou o Instituto das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados. Um decreto da Santa Sé proclama a santa padroeira dos anciãos do Brasil. Bem-aventurado do dia 26 de agosto é o beato Tiago Retouret. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir. Faleceu em 1794. Foi um religioso carmelita do mosteiro de Limoges, preso durante a famigerada e maldosa Revolução Francesa. Esse santo ficou numa espécie de barco, uma galera, onde morreu de frio, de hipotermia. Bem-aventurada do dia 26 de agosto é a beata Lourencia Harazimev. Foi virgem e mártir, faleceu em 1952. Foi uma religiosa da congregação de São José, na Ucrânia. Prestava assistência aos fiéis na falta de sacerdotes desaparecidos nos campos de concentração soviéticos. Foi presa e deportada para a Sibéria, onde morreu de tuberculose. Bem-aventurado do dia 26 de agosto é o beato João Paulo I. De acordo com o site do Vaticano, João Paulo I foi o primeiro papa a falar. Olha a história que nós vamos contar sobre esse papa que teve um mês de pontificado, mais ou menos. Foi o primeiro papa a falar na primeira pessoa do singular e a não usar o plural. Nós vamos saber o que isso significa, né? Não usava o plural majestatis, levando também para o trono de Pedro a sua precedente atividade pastoral, realizada na proximidade às pessoas, na capacidade de escuta e com empatia. João Paulo I era um homem de cultura sólida, profunda, mas nunca elitista, capaz de filtrá-la por meio de uma autêntica atitude de humildade, humilitas. Humilitas era, de fato, o seu lema episcopal, inspirado no de São Carlos Borromeu, que depois também o quis no brasão papal, juntamente com as 3 estrelas, símbolo das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Albino Luciani nasceu em Canale da Gordo, na região de Belluno, na Itália, em 17 de outubro de 1912. Então, é o nascimento do italiano Luciani, Albino Luciani. Sua família era pobre, como ele mesmo recordava, o que lhe permitiu conhecer a fome e, portanto, mais tarde, compreender as necessidades das pessoas. Aos 11 anos ingressou no seminário interdiocesano e 5 anos depois no seminário gregoriano de Belluno para os estudos secundários filosóficos e teológicos. Em 1935 recebeu o diaconato, sendo ordenado sacerdote no mesmo ano. No outono de 1937, com apenas 25 anos de idade, Padre Albino foi chamado a Belluno para ser vice-reitor do seminário gregoriano e, ao mesmo tempo, professor do ensino médio e das aulas de teologia. E, a partir dali, percorreu toda a hierarquia eclesiástica. Olha, então, ele tinha muita experiência. Parecia um padre desconhecido na época que foi eleito, mas, olha aí, percorreu toda a hierarquia eclesiástica. Foi bispo em 1958, em Vittorio Veneto, patriarca em Veneza em 1970 e 1973, pelas mãos do Papa Paulo VI, o grande Papa Paulo VI, cardeal,
Foi cardeal, então, pelas mãos de Paulo VI. Ah, sim. Então ele chegou ao cardinalato pelas mãos do Papa Paulo VI. Por fim, foi eleito Papa em 26 de agosto de 1978, com o nome de João Paulo I, em homenagem aos seus dois últimos antecessores. Ele morreu cerca de um mês depois, com apenas 65 anos de idade, em 28 de setembro de 1978. Imediatamente após a morte do Papa Luciani, de muitas partes do mundo chegaram pedidos dos fiéis para a abertura da causa de canonização. O processo foi iniciado em 1990 e concluído em 13 de outubro de 2021, quando o Papa Francisco autorizou a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar o decreto relativo a um milagre atribuído à sua intercessão. No dia 4 de setembro de 2022, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, proclamou que o venerável servo de Deus João Paulo I, Papa, será doravante chamado Beato e será celebrado todos os anos nos locais e segundo as regras estabelecidas pelo direito em 26 de agosto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das três devemos acatar, pois estamos lidando com o Pai do céu, o Pai eterno, nosso Abba, papaizinho do céu, que é onisciente, onipresente e onipotente. Se você receber um não de Deus, acate. Não seja desobediente, desrespeitoso. Até o pai na terra, a mãe na terra, dá um não para o filho, quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente. E agora eu clamo Maranatá, do aramaico dialeto de Jesus, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Estejam preparados. Acredite em Jesus como Deus, como ele de fato é. Pai, Criador, o Filho Redentor, Espírito Santo, Santificador. Neste mistério de três pessoas numa única divindade, uma única essência divina. É algo que não nos cabe decifrar. Criatura não decifra o Criador. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna para viver por todos os séculos dos séculos em felicidade plena. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel Maciel. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Jesus Cristo.